Olha, apareceu aqui no meu computador, a bateria está acabando. Ah, precisa carregar então. Chupeta. Pera, não faz gracinha, não. Delari, sério. chegou agora. Por que acaba a bateria, Dedê? Porque não ligou na tomada. Isso, põe na tomada. Não vai acabar aqui. Então, Tem beleza. problema. Se Reginaldo não vai- falou que não tem problema. Tem problema. O Luquinha. Você pôs fechar e aí? Resolveu ou não? Delari reiniciou o computador. Fechar. Reiniciou o não, computador. Deu a mensagem fechar. Várzea. Muito bem, senhoras e senhores. Por favor, pode soltar a vinheta do nosso próximo convidado. Não tem. Não temos vinheta. Não temos. Essa é na chamada. É uma por dia. É uma por dia. É uma por dia. É uma por dia que tem. Então, por favor, meu querido Rogério Morgado, pode chamar o nosso próximo convidado de hoje? Olha só, Emílio, tá aqui o deputado federal por São Paulo, terceiro mandato, meu filho 03, o terror dos canteiros, Eduardo Bolsonaro! Bolsonaro SP é o Instagram dele, tá aqui o Eduardo conversando com a gente. Cadê o chip? Cadê o chip? Cadê Que chip? o pendrive? O pendrive. Fala minha língua. Pendrive. Cadê Chip é o muito pendrive? O pendrive eu não trouxe, mas eu trouxe um calendário especial pra você. Emílio. Olha lá. Calendário de borracharia? Coisa de qualidade. Ó. Muito melhor do que aquele negócio que você via na sua infância lá na Ah, borracharia. isso aqui a Paulinha fica louca. Minha mulher também fica louca. Ó, vai levar pra Pepela. Outras mulheres. o Natal. Deixa eu te ajudar aqui. Abre aí. Olha aí. Agora é momento de fazer merchan, pelo amor de Deus. Bolsonaro Store. Sim. O que é isso aqui? É do Bolsonaro. É. Tô vendo um Bolsonaro. Calendário. O Emílio Nossa, que é um de sunga. Tô vendo que você não tá antenado aí com Vou as falar um novidades negócio pra de você qualidade aí, no ó. mercado. Olha aí. Eu vou falar um negócio pra você, Eduardo. Eu não tive nem calendário da Playboy. Você acha que eu vou ter calendário Agora vai ter do Bolsonaro, aí, que alegria. Lógico que não. Olha lá, ó. Aí, ó. De jeito nenhum. Ó. Primeira Porra, dama, da Playboy Carluxo, que saía as Léo peladas. Luxo. Nossa. Saía as peladas. Da Playboy eu não tinha. Levar pra Pepela. E ainda As tem as datas aí Playmates. dos feitos aí, ó. O que é isso aqui? Coelhinho de É agosto. pra levantar fundos? Alguma coisa? Ou não? É só pra... Também, né? Ajuda todo o desenvolvimento de atividade para levar no exterior. Normalmente a gente vai sem usar dinheiro público. Então ajuda em passagem, etc. Com Isso certeza. tá à venda? Sim, está à venda na Bolsonaro Store Oficial, é o Instagram. Tá certo. Ah, tem um Instagram, Bolsonaro Store, onde você pode adquirir E outros produtos de qualidade, né? Tá certo. É isso aí. É, pra me manter Como é que você em tá? Orlando, Beleza? pô. Tá com o filhinho, tá com o bebezinha É, tem 2 anos, tá com 2 aninhos. e tá tranquilo? Esposa, tudo tranquilo ou não? Família tá bem, graças a Deus. Tá bem sim. De saúde tá indo, né? Infelizmente, lá do político a gente não tá tão feliz, né? Não sei, pessoal do mercado aí, né, Sam? Não, isso aí é uma pesquisa. O mercado tá nem falando. Calma. Peraí, Sammy. Antes de falar disso Por favor, daí, solta a vinhetinha. Conceição. A outra. Confundiu. Faz o L. Oi, gente. acho que pra gente já Tem uma começar. vinhetinha agora. Acho que pra gente começar, já falando Não, de peraí, treta. peraí, Eu acho que já calma. começar a falar de Pô, treta, vocês- você não acha? Vocês estão muito agressivos. Não, veio, Lógico, o Vanderlei veio aqui. Eu quero saber o seguinte. Vai lá. Muita coisa aconteceu. Deixa eu te ajudar, calma aí. Muita coisa aconteceu. Desde a eleição, né? Eu achei um final de mandato muito melancólico, para não dizer outra coisa. Achei muito melancólico. Fiquei muito chateado, aqueles caras na rua, não tinha uma notícia, não tinha informação, sumiu todo mundo, ninguém sabia onde ir. Eu saí com outro... Eu fiquei impressionado com esse momento, porque foi logo depois da eleição. Eu saí e peguei um Uber. O cara tava no Uber. Ô, Emílio, tudo bem? Tira uma foto aqui comigo, tal, não sei o quê. Ele falou, fique tranquilo, eu tô lá no... Ele tava aqui no Ibirapuera. Eu tô lá no acampamento, tô fazendo Uber aqui, mas eu já vou lá, tô com a minha barraca, tô há, sei lá, um mês lá. E os tanques de guerra estão chegando. Já parou o Porto de Santos. Eu falei, bicho, como é que você sabe? Não, tá aqui tudo no áudio. Você quer ouvir? Eu falei, não, eu não quero ouvir porque, porra, isso aí não existe, cara. Né? Só que você fala isso pro cara, o cara fica bravo com você. Fala, não, você tá louco. Então Comunista. eu acho que isso aí foi um negócio muito maluco. Quem que passou? Que áudios são esses? Era pra tirar sarro? Era pra zoar? O que você acha que foi isso aí? Mas áudio meu, não. Não. Você sai da turma, que vai acontecer alguma Áudio coisa. assim, ó. O Alguém áudio, que você mandou ouviu, pra alguém. você ouviu o áudio, o cara fala...
aqui é o comandante Juraci, mais 24 horas, já paramos o Porto de Santos, os veículos blindados estão chegando. Eu falei, meu, que loucura. E isso daí, para mim, foi um reflexo de como foi conduzido o processo eleitoral. Né? A gente viu ali que o presidente Bolsonaro teve 150 mil inserções em rádios a menos, né? Determinadas palavras, ele não podia adjetivar o Lula, a campanha do Lula poderia adjetivar o Bolsonaro. A gente está vendo aí, por exemplo, matérias do TSE obrigando a exclusão das redes sociais dos vínculos de Lula com Ortega, e agora está aí o Lula incapaz de assinar, junto com outros 55 países, uma abertura de investigação contra o ditador Ortega, que está expulsando inclusive freiras, né, lá da Nicarágua. Então isso tudo daí acabou soando muito mal aos olhos da população. É dizer, o Lula foi posto goela abaixo em uma eleição que, se ainda tivermos opinião aqui no Brasil, né? Enquanto deputado federal, não sei se ainda tem direito à nossa imunidade parlamentar, mas que foi totalmente partidarizada. Então, a sociedade indignada foi às ruas se manifestar. E até aí é 100% legítimo. O que ocorreu que não foi bacana foi realmente aquela quebradeira lá na Praça dos Três Poderes, que não foi incentivada por nenhum de nós, não tem áudio meu, vídeo meu, nem nada disso. E os nossos opositores se aproveitaram para botar o capuz de superéticos e prendeu lá quem estava, quem não estava, misturou o joio com o trigo, e a gente está agora nesse capítulo tentando fazer essa separação. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente merecia saber o que realmente aconteceu lá, porque parece que não tem gravação, só tem um trecho das fitas e tal, e parece que a CPMI não vai rolar. Os caras já estão se vendendo. Tenho esperança, é claro. Eu acho que não roda, não, viu? Tem uma notícia do antagonista falando que estava oferecendo 60 milhões para deputado retirar a assinatura, agora está em cargos de segundo ou terceiro escalão dentro do governo. Eu, inclusive, estou apoiando a medida dos deputados que levaram para a PGR, né, a questão da interferência do governo, do executivo, do presidente Lula, dentro do Congresso Nacional, que isso daí é crime de responsabilidade, ele não pode jogar esse jogo dessa maneira. Então tem água para rolar, a gente está ali para fazer a resistência, né, para expor o que está sendo o governo Lula. Porque se a gente ficar quieto, os caras vão comprar aí matérias de determinadas imprensas, né, que estão até falando quando a economia está mal, mas está bom. O desemprego vai aumentar, mas não vai aumentar tanto. Né? Não, eu tenho aí do... A gente falou ontem da pesquisa de mercado, 94% do mercado financeiro rejeita, acha ruim a condução do Lula na economia. Eu acho que ele não vai durar os 4 anos. Não, lógico que vai. Não, pelo amor de Deus. Não, ele não vai durar os 4 anos. Tem o consórcio. O que eles estão fazendo? Eles estão destruindo a economia, cara. Deixa eu falar, o consórcio ajuda. Não, ajuda, mas não é. Não, calma, o consórcio ajuda. É influente. Põe lá o consórcio. O consórcio. Olha lá. O consórcio é o seguinte: o desemprego é alto, mas está baixo. Maravilhoso. Aí o consórcio. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. É o mais do bem mais. Bancos. Isso, fica na minha frente. Bancos projetam que o Brasil pode fechar 2023 em recessão, mas isso pode não ser o fim do mundo. Lauro Garden. Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Essa aí eu queria ver a prova. Essa é a melhor que eu já vi na minha vida. Ele não vai conseguir fazer outra dessa. Eu queria esse cara corrigindo as minhas provas. Entende o que tem que censurar a rede social? A rede social? Quem é que acredita nessas baboseiras aí? Sinceramente. Meio país. Mais ou menos. Eu tô falando o seguinte, qualquer youtuber hoje que lança um canal e começa a falar de política, o cara pode ter uma ascensão grande. Por quê? Porque tem um vácuo de pessoas querendo informações de verdade, não assinar esses meios de comunicação. Tem certa influência, Fuzil? Com certeza ainda tem, tá? Principalmente lá no establishment, lá em Brasília. Mas cada vez menos. É ridículo você acreditar que se ler uma matéria dessa, você não tem nem que explicar, cara. Eduardo, agora, pra não sair dessa questão aí que o Emílio tava falando, dos velhos e tudo mais. Que velho? Os velhos que ficavam na porta do... Poxa, velho. Sim. Eu queria saber a sua opinião. Eu não cheguei a ver se você falou sobre isso, mas muita gente questiona a atitude do seu pai de ter ido pro exterior e não ter falado pra essa turma. Gente, sai, vão pra casa, o que tiver que acontecer vai acontecer. Mas ele não mandou ninguém ir para as ruas, né? Não, a questão é o contrário. Dizer pra as pessoas saírem das portas dos quartéis, porque muita véia
debaixo de chuva. E eu acho que isso aí é um negócio de cortar Mais o coração, 72 porque horas. eles ficavam esperando. Não incentivar a ir, a incentivar a deixar os quartéis e falar assim, vamos pra casa, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas Acho aí você que- concorda comigo que estaria vinculando o presidente como líder desses movimentos? Não, eu tudo acho que... É claro que sim. Não. Se ele fala vai pra casa, é porque ele tem uma liderança naquele pessoal. E aí você vincula o presidente em todo esse problema, que é o que a esquerda mais quer. O presidente nos Estados Unidos, você não tem como dizer que ele arquitetou ou organizou alguma Sim. coisa. Ele estava até fora do país quando aconteceu isso tudo, né? Agora, o que a gente quer saber é quem é que de fato incentivou. Porque pra mim, como a esquerda não assina a CPMI, e lá no começo eles estavam todos pomposos. Não, vamos assinar, vamos fazer, vão acontecer. Aí quando nós pegamos o barco, falaram, não, vamos assinar, vamos ver o que vai acontecer. Aí eles começaram, não, melhor não. E o Lula decretou sigilo nas câmeras do Palácio Planalto. Você fala, nesse angu aí tem caroço. E não precisa ser gênio pra saber disso daí. Se você comparar lá com o 6 de janeiro lá dos Estados Unidos, é a mesma coisa. O que aconteceu lá nos Estados Unidos recentemente? O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos agora é um republicano. É um cara conservador de direita. Ele pegou todas essas imagens que o antigo presidente de esquerda nunca mostrou. E agora tá todo mundo vendo. O Tucker Carlson postou... Exatamente. Que teve que ajuda da estranho. polícia, que levou o cara até... Teve umas pataquadas lá, a polícia lançou gás lacrimogêneo em cima da própria polícia, aí eles recuaram, o que deu margem para os manifestantes entrarem dentro do Congresso. Depois as movimentações suspeitas tranquilamente lá dentro. Aí tu vai falar, calma aí, esse daí é o pessoal terrorista? Poxa... Você acha que pode ter acontecido algo parecido aqui também? Eu tenho certeza. Para eles quererem, oferecer, segundo o antagonista, 60 milhões para deputado retirar a assinatura, cargos de segundo e terceiro escalão, eles estão devendo e muito. Para mim tem um peixe grande deles envolvido e eles não querem saber. Só para finalizar, Morgado, uma CPI, ela dá aos parlamentares da Comissão Parlamentar de Inquérito o poder igual ao de um juiz. Então pode requisitar documentos, convocar testemunhas, e aí você consegue expor tudo que foi esse momento e a bizarrice que a gente está vivendo no Brasil. Como é que você explica o chefe do PCC, né, o André do Rep, sendo solto? Exatamente. E a veinha de 80 anos estando presa, porque ainda tem idosas presas lá. E sendo chamada de terrorista. Então, repare, isso pela esquerda, que sempre apoiou a invasão do Congresso. Repara bem, a gente não quer privilégio. A gente quer a responsabilização das pessoas de acordo com a sua conduta. É individualizar a responsabilidade de cada um. E aí você vai ver que certamente a maioria das pessoas e aquelas que foram emboscadas na frente do QG, que estavam se manifestando pacificamente, foram levados para uma emboscada que muitos deles acreditavam que, ao sair do QG, estavam retornando para suas casas, quando na verdade pararam na Polícia Federal, inclusive crianças. Caramba. Posso fazer uma questão pra ele? Mas isso aí tem que ficar, porque é duas narrativas, né, bonitão? Sim. Mas com a CPI você coloca claro que quem é narrativa então, e quem é que dá na verdade. diz que mais um pulou do cavalo hoje. Ah, é? Mais um? Teve mais um. Tirou? Diz que mais um retirou. Eu dei 3 do Maranhão lá. Eu não faço nada. Do PL, do povo teu faz o seu partido lá, julgamento. amigo. Mas e daí? É sim, é culpa Eu sua. falo por mim. Não, mas aí complica, né? Complica pra ele. Pô. O que foi? Nem sei. Não, eu li aqui hoje, nem sei. Do PL do Maranhão. Posso fazer uma não questão lembro pro o nome. Bananinha? Mais uma questão? Posso fazer uma questão pro Bananinha aqui? Professor Vila? Trouxe o pendrive, O professor Bananinha? Vila perdeu, pô. Perdi por causa do povo, né? O inteligente. povo tá votando errado, colocando esse aqui. Aliás, Foi a tudo, máquina. aliás, tudo jóia. Vou cumprimentar todo mundo assim da família Bolsonaro, né? Que vocês gostam de jóia, né? Tudo jóia com o senhor. E a bananinha, a laranjinha, dá pra fazer uma grande salada de fruta, né? Vocês todos. Agora eu queria perguntar o seguinte: o senhor disse nessa questão aí, né, da invasão, né? Já tá minimizando, é tudo teoria da conspiração. E vocês na direita, a nova direita, a direita perdeu, a direita enterrada. A direita que vocês acham que é direita, né? Porque isso aí não é direita nem nos Estados Unidos. Quer replicar as coisas erradas. O senhor acredita que o seu pai vai voltar a ter uma chance, será elegível e a direita vai ter alguma chance? Essa direita louca que vocês falam, né? Olha, eu não vejo razão para o Bolsonaro se tornar inelegível, né? Então, quem determina isso daí é o Tribunal Superior Eleitoral. Eu confesso que tudo que está ali pesando contra ele os processos é o pessoal do PT que entrou. É que a loucura política do país, né, tá de um tal jeito que a insegurança jurídica é tão grande que algumas pessoas começam a cogitar esse tipo de coisa. Mas eu não vejo motivo para a prisão de Bolsonaro ou para torná-lo inelegível, né? Então eu acho que isso daí, se nós tivermos realmente uma justiça no país, a gente vai perceber que isso aí não vai acontecer. Talvez vamos lá, abre aspas, o único erro, né, o único crime, abre aspas, do Bolsonaro foi não ter deixado a galera roubar. E é por isso que determinadas pessoas aí do poder odeiam tanto
o presidente, né? Que realmente ele secou a teta. Você vê só, o Mário Frias, o trabalho que ele fez junto com o André Porciúncula na Secretaria de Cultura. Os caras simplesmente travaram os bilhões. Eles sentaram ali na cadeira da Secretaria de Cultura, tinha 13 bilhões que nunca sequer foram auditados de Lei Rouanet. Aí a classe artística faz o quê? Fica brava com eles. É claro, né? Parou de receber a tetinha, né? Agora a classe artística voltou a sorrir. Né? O amor venceu. Eu quero a minha parte. Então, mas prejudicou, né? Prejudicou. O quê? Prejudicou o Bolsonaro. Eu vou fazer um break. Mas não tem como você... O Bolsonaro foi eleito justamente para fazer esse tipo de política. Se fosse para entrar e liberar a torneira para a classe artística, votasse no Lula, votasse... Eu sei, mas, Aliás, por exemplo, eu acho que governo é feito de erro e acerto, né? Bolsonaro acertou. Recorde de liberação de Lei Rouanet. Então, só que não foi se você pegar, saiu hoje o desemprego. O desemprego aumentou. Aumentou o desemprego. Aumentou, mas não é ruim, mas não é ruim. Vinheta. Porra, o Reginaldo dormiu. Faz o L. O Reginaldo dá uma dormidinha. Desemprego aumentou hoje. Desemprego aumentou. Mas tá bom, mas tá bom. Mas tá bom. Aumentou, mas continua abaixo. O desemprego aumentou, mas continua abaixo. Confortável, é uma coisa simples. Eu tenho que fazer o break? Então vamos fazer o break agora. Por favor, Reginaldo, manda bala. Só para Então, colocar os voltando. nomes aqui que você comentou. Mas isso é confirmado ou não? Ou é só de internet? Não, é assim, é o Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão. Tomar cuidado, hein, Morgan? Já teve umas fake news não pode ter fake news. Seus não, pega no Deus, o Morgado tá no oficial. Morgado vai no oficial. Instituto Samidana. Então vai o Samidana. Eu não cheguei mais. Mas ele cita o site. Meu Deus do céu. Não, é o André Fernandes postou, gente. André Fernandes postou. Porra, deixa eu falar sério. O Josimar Maranhãozinho, Detinha do PL do Maranhão, Max Lemos do PROS. E é isso aí. Assinaram e desassinaram. Mas conseguiu. Você já desassinou alguma vez? Mais... Não. Mas segundo o André Fernandes, conseguiu mais novas 2 assinaturas, que é o Alex Manete, Cidadania de São Paulo, e o da Cunha do PP aqui de São Paulo também. Boa. Saiu 3, mas ganhou mais 2 aí. Então é Por exemplo, se você vê todo governo tem erro e tem acerto. Certo. Né? Por exemplo, o Bolsonaro, eu vi lá, foi o governo que menos gastou em 30 anos. Então, quer dizer, ele tinha... Porque você fala o seguinte, teve a pandemia, teve o negócio todo, e estourar no do Bolsonaro também, esse negócio das pandemias e tal, ia estar no dele. Mas ele tinha um governo menor, ele tinha... o governo, ele era menor, ele podia economizar no governo para tocar o Brasil, para continuar fazendo mais 4 anos dele, desse pensamento do Paulo Guedes, esse esquema que tá... Se não roubar, dá pra fazer. Estado. Isso. Agora aconteceu o seguinte, entrou o PT com a carreta furacão. Ou seja... Ontem o Lewandowski, você viu o que ele fez, né? Que ele fez? A lei da estatal, ele já acabou. Aí o Mendonça, o André Mendonça, devolveu o projeto, agora vai para Rosa Weber ter que decidir. Porque a lei da estatal protege muito as empresas e vai ser um retrocesso se for mantida a posição do Lewandowski. Mas aí faz o L, meu amor. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. A gente sabia disso. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Agora eu quero saber o seguinte. Tem muito acerto. Onde que você acha que foi o erro? Aí já tem muita gente para falar. Né? Eu só vejo os acertos. Mas tem que fazer autocrítica. Você viu que eu falei do PT, tem que fazer autocrítica também, pô. A Zambelli, por exemplo. É Zambelli? É Zambelli. Muita gente fala assim, porra, a Zambelli foi lá com... Queria tirar ali lá. perdeu. Na véspera, legal. Porque foi 1 milhão e pouco de votos. Fala, não, aquilo lá perdeu não sei quantos o milhões. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Legal não foi, mas é difícil você quantificar ou atribuir a uma pessoa, né, uma eleição inteira. Eu acho que é muito pesado. É porque realmente, né, ficou naquela questão dos detalhes, pouca margem de diferença. Eu tenho minhas convicções, eu não posso falar aqui, senão vai derrubar o programa, né? Mas enfim, se quiser entender isso aí como um erro, mas não foi um erro de governo, né? Outra coisa também, né? Se fosse uma deputada, ao invés de aquelas, fosse uma deputada do PT, a esquerda toda ia estar formando a narrativa de que, olha, o cara lá de 100 quilos foi agredir a mulher, coitada da mulher. Então, assim, eu acho que a gente tem que proteger sim a Zambelli, né? Legal foi? Não foi. Se fosse eu, teria saído dali nem discutido com aquele cara. Exato. Mas, né, até onde eu sei, foi um disparo acidental. O policial que estava fazendo a segurança dela teve até um estiramento na perna, né? Provavelmente quando ele foi sacar a arma, etc. Aquele barata voa. Mas é difícil, né, Emílio? Você vai atribuir uma eleição inteira, uma campanha inteira. Então, mas porque foi pau a pau, né, cara? Se você pegar os números, foi pau a pau.
Não é... Como em toda a América Latina, né? Tá curioso de ver essas eleições, né? Sempre tem suspeita de fraude, o vencedor sempre é de esquerda e a margem é de 1, 2 pontos. Eduardo, teve um caso que até o... Não, mas agora já virou a página. Agora já... Não, teve um caso que o Alba até brincou das joias. Ainda eu não vi ainda o pronunciamento oficial. Sai na mídia tudo que é tipo de notícia, falando que o próprio presidente tentou pegar por 8 vezes e não, que é acervo pessoal, que não é... Como que tá essa questão? Como que você vê essa questão? Se eu não estiver enganado, em maio de 2021, teve um evento sobre energia verde na Arábia Saudita. O presidente foi convidado, não poderia ir, mandou o ministro de Minas e Energias, né, o Almirante Bento, para ir representá-lo. Chegando lá, o Almirante Bento recebeu um cavalo. Não sei muito bem lá, a miniatura de um cavalo, a Receita avaliou na apreensão em $1.000, se eu não estiver enganado. Aí tiraram foto, etc e tal. Na hora de ir embora, no aeroporto, mais 2 presentes chegaram, né, 2 pacotes. E aí falaram, presente lá para o seu país, seu presidente, sei lá o que, tal. Beleza. O assessor do ministro Bento colocou na mochila e voaram para o Brasil de volta. Num voo que parou em Doha, né? E depois chegou em Guarulhos. Chegando em Guarulhos, o ministro Bento estava apressado para pegar a conexão dele. E o que ele fez? Se adiantou. Para trás ficou o pessoal da logística dele, né, os assessores. Quando os assessores foram passar na Receita, obviamente, né, não tinha só a joia, não, era joia, café, né, tâmara lá, que os árabes sempre dão tâmara, etc e tal. Quando foi passar lá, o servidor da Receita olhou aquele volume e falou, meu irmão, passa aqui no raio-x. Os caras são chatos pra cacete, né, meu? Não, mas tinha que declarar também. Mas enfim, vamos lá. Porra, você viu que o Lula tem de presente? Não, mas... Que tava aqui no... absurdo também. Lógico. Carreta furacão. Quando passou no raio-x, o servidor foi abrir e falou, o que é isso aqui? O cara falou, não sei. Como assim você não sabe? Você tá carregando a coisa dos outros? Aí o servidor se identificou. É uma comitiva presidencial, representando o presidente, tal. Quando chamaram o Bento de volta, que o Bento já tinha saído da área restrita, o ministro Bento retornou. Quando abriu, era a joia. Pra quem que é a joia? Aí ele intuitivamente falou, então é pra primeira dama, né? Um colar daquele lá. Beleza, o servidor da Receita foi lá, prendeu e depois, né, vocês correm atrás do prejuízo aí pra tentar reaver a questão toda. O ministro Bento, se eu não estiver enganado, ele oficiou alguém de ou acervo público, tem uma sigla, DDH, é alguma coisa do patrimônio lá da presidência. E aí parou. Repara só, o presidente nunca viu essas joias, não chegou nas mãos dele, e só 1 ano depois é que um outro servidor alertou o presidente, falou, Bolsonaro, tem um negócio teu parado lá de mais joias, parado lá em Guarulhos. Aí ele, como é que é isso? Chegou no ajudante de ordens dele, Coronel Cid, resolve lá. E nessas daí é que começaram a ser feitas tratativas para levar para o patrimônio, né? Porque quem decide o que é do presidente e o que é do Brasil é um servidor lá do acervo público, DDH, alguma coisa assim a sigla. E é isso daí que aconteceu. Não é o próprio presidente falar isso? Não é o presidente que decide, não. É um servidor, não sei se é concursado, tá, Sami? Enfim. Mas é o que eu tô sabendo através da imprensa. Então, repara só, o presidente não buscou, não foi dado para ele. A primeira-dama ficou sabendo há 10 dias atrás, através da imprensa, esse negócio da joia inteira. Porque eu confesso que achei que fosse ser 1, 2 dias de fumaça aí na imprensa e depois iria acalmar. Só que a imprensa militante está todo dia remoendo isso como se fosse um escândalo de corrupção. Eu vi até deputado ignorante do PT, e ignorante porque realmente o cara não deve ter conhecimento. Leonasmo. Ele, vicioso. Ele falando o seguinte, o Bolsonaro recebeu as joias para liberar a privatização da refinaria Landulfo Alves na Bahia. O animal não sabe que a refinaria foi comprada pelo Fundo Soberano dos Emirados Árabes, não da Arábia Saudita. Entendeu? Mas assim, essa é a explicação que eu dei. E outra coisa, a defesa do presidente Bolsonaro é que oficiou o TCU para devolver as joias. E o TCU é que não aceitou. E agora, acho que agora deu 5 dias para realmente aceitar. Agora vão devolver. Isso. Mas antes disso, uma liminar do ministro do TCU, do ministro Nardes, falou o quê? O presidente está legalmente com as joias, ele só não pode vendê-las ou usá-las. Né? A joia não, acho que é o relógio, uma caneta e a abotoadura. Caixa, né? Ô Eduardo, esse não foi outro erro do Bolsonaro? Brigar com o consórcio? Mas não tem como você servir ao interesse público sem entrar com a briga com o consórcio. Não tem como você fazer isso. Mas não tem como fazer pra não virar... Você pode com certeza, Emílio. Que o consórcio... Eu acho que o consórcio... Porque se você pegar Bolsonaro, quando você pega...
Você viu isso? O Bolsonaro cresceu muito no Nordeste. Porque a gente falou aqui, não, Bahia ganhou. Ele cresceu muito no Nordeste. Sim. A direita cresceu muito no Nordeste. E era, Demais. porra, era esquerda. Sim, Era esquerda as que estão. Total, lá, total. Cresceu muito no Nordeste. Perdeu São Paulo e Sul. É aqui que foi o negócio. Eu acho que o consórcio... Minas. A gente poderia ter tido uma comunicação melhor. Né? Não estou falando que os secretários de comunicações foram pessoas ruins, não. Mas eu acredito que a gente poderia, por exemplo, quando o Santos Cruz, no começo do governo Bolsonaro, reduziu em mais de 90%, né, a verba para a comunicação, eu no primeiro momento até curti, bati palma, pô, legal. Depois, quando veio aquela questão toda da narrativa da Amazônia tá pegando fogo, eu pensei, poxa, vamos falar um pouco da nossa versão, né, da verdade, vamos jogar isso aí lá nos Estados Unidos. Tá, mas com que dinheiro você vai comprar uma capa de jornal americano ou uma revista lá fora para você explicar para os gringos que não é aquilo ali que está acontecendo? Isso custa dinheiro. Quando foi ver, não tinha dinheiro para fazer nada na comunicação. E aí, realmente, eu acho que, voltando à pergunta, um possível erro do governo Bolsonaro, eu acho que pode ter sido por aí, né? De você reduzir drasticamente essa parte do orçamento. Eu não estou falando que você tenha que alimentar e fazer tomar lá da cá, não. Mas às vezes faltava dinheiro para esse tipo de coisa. Ô, Eduardo, agora deixa eu fazer mais uma perguntinha, se você me permitir. Conversa. Outra coisa. Fiquei lá pensando com os meus botões. A fixação do Barba. O Barba tem fixação pelo Bolsonaro. Manda para ele o calendário da Bolsonaro Store. Sonha com o Bolsonaro, fala do Bolsonaro. Onde ele vai, ele fala com o Bolsonaro. Eu fico pensando o seguinte. Por que ele tem essa fixação com o Bolsonaro? Porque ele acha que o Bolsonaro é o próximo candidato e é o único que ele pode bater? Com certeza, né? Você acha que é isso? Politicamente eu tô falando. O PT não tem um projeto de Brasil. Ele não apresentou nem plano de governo. Exato. Agora, ele tem um projeto de poder. E o único cara que ele enxerga como liderança nacional a ponto de desbancá-lo é o Bolsonaro. Por isso que o sonho segue mais vivo do que nunca e tá a foto do homem no calendário? Certamente, né? Porque é o seguinte, se você tirar o Bolsonaro, vai ter uma grande disputa por essa liderança, né? Vai ter um grande problema, vamos dizer assim, na base mais conservadora. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Então o Bolsonaro é aquele que consegue agregar todo mundo, é o líder, e ele fez uma vacina dose única para ele, que são quase 30 anos dentro do Congresso Nacional sem ter qualquer envolvimento em escândalo de corrupção. Então eu acho que vai demorar mais 30 anos para surgir um novo Bolsonaro. Engana-se quem acha, né, que vai conseguir derrubar o Bolsonaro e ele ser o próximo líder da direita, que não vai. Então, mas essa campanha contra o Bolsonaro fez muito anti-Bolsonaro também. Como? O antibolsonarista. O antibolsonarista. Você tem o anti-PT. Tem nem que fala PT, fala, pelo amor de Deus, põe cruz. Esse pessoal aí deve estar feliz agora, né? R$18 de aumento do salário mínimo. Não. 1% a menos aí no preço da carne. Não. Os mais velhos. O colchão duro que se sente picanha, né? Não, tô falando a turma aqui, ó. As amigas, ai, Bolsonaro não. Ai, que nojo, Bolsonaro genocida. Ai, não. Você sabe o que eu tô falando. Ai, que nojo. Esses caras votaram no Bolsonaro lá atrás. Ai, não, ele não, 18. Genocida. Aí é o picolé de limão e o picolé de bosta. Então, mas esse cara conta na urna. É, o voto dele conta. Esse cara conta na urna. E os caras que não foram votar. Então, esse pessoal agora vai ter que chupar o picolé de bosta pra em 2026 chupar o picolé de limão. Até lá vai ter o picolé de bosta. Eu sei que dá pra dar uma moderada, mas olha só, vamos pegar o caso de São Paulo. Segundo turno, quantos votos o Tarcísio teve? Praticamente o mesmo voto que o presidente Bolsonaro teve. O Tarcísio tem perfil mais moderado que o Bolsonaro? Com certeza. Tem uma rejeição menor do que o Bolsonaro? Com certeza. E serviu pra quê? Pra nada. O Bolsonaro teve o mesmo voto que o Tarcísio. O Bolsonaro, na verdade, teve um pouquinho a mais do que o Tarcísio, né? Porque muita gente votou no 22 para prefeito, para governador aqui do estado de São Paulo. Entendeu? Por exemplo, pessoal, temos que humanizar a imagem do Bolsonaro. Legal, bacana, pode até ser feito, mas começaram com a pauta das mulheres. E veio aquela questão. Bolsonaro sancionou mais de 70 leis a favor das mulheres. Todo mundo viu isso aí do tempo da propaganda eleitoral. Pergunto para vocês. Me fala 3, 4 leis dessa. Isso aí não pega. Por quê? Porque o nosso pessoal é o quê? É segurança pública voltado realmente para a vítima, né? Poderia fazer propaganda lá, a transposição do Rio São Francisco, que estava há décadas aí rolando, o pessoal se deitando na corrupção, o Bolsonaro foi lá e fez acontecer. Então isso daí é que tem que ser, vamos dizer assim, não é nem o bolsonarismo raiz, é o conservadorismo raiz. É ver aquilo que interessa para o cidadão
e levar até ele, e não narrativa. Quem é fruto de marqueteiro é o PT. Não podemos ser nós. Mas você brigou com o tio do Morgado. Mas você não acha... Flávio Dino. Sai daí, Você tá brigando com o tio do Morgado. Que meu tio, É o tio do Morgado. Ô, Eduardo, não é meu menino. Mas você não acha que o conservador... Vocês são muito... Assim, Nós muito somos chatos, mas nós estamos imutáveis. Imutáveis. Por exemplo, agora nós temos a picanha. A picanha que foi, já Qual temos delas? a picanha. Já temos a nova picanha. A canhota é muito criativa, Eduardo. Não tem esse negócio de ficar... Eles são bons nesse jogo. Eles são muito bons. Tem a Dá cisterna. uma olhada. A cisterna é daqui a pouco. Maravilhoso. Daqui a pouco a cisterna. Dá uma olhada agora. A canhota resolveu o problema da picanha, vejam vocês. Tá aí, ó, picanha trans. Nasceu colchão duro, mas se sente picanha. R$31. Maravilhoso. Chupa. Tá? Ó a picanha aí. Aí, ó, vontade Não, no tem Brasil lugar lá inteiro. Uma fora. salva de palmas para a picanha trans. Muito bom. Nasceu o colchão duro, mas se sente picanha. Identifica também. Vocês estão rindo, mas o Lula fez isso no passado. Ele tirou um monte de gente da pobreza, mudando os parâmetros para dizer quem é pobre. Sim. Na Venezuela, o Maduro acabou com a mortalidade infantil. O médico não era obrigado Não atesta mais a nada. não atestar mais E nada. na Colômbia, a E na criminalidade Colômbia- desceu muito também. Colômbia acabou com os crimes, não E tem crime mais não é mais Não tem crime. mais Não é crime mais porque crime. várias coisas passaram a não ser mais crime. Eles são muito criativos. É duro ganhar desses caras, hein? Se Mas prepara, hein, olha bonitão. olha só o perigo disso daí, levando um pouquinho mais agora para a parte jurídica. Eles falam muito em descriminalização das drogas, o que na prática não tem diferença de legalização. Só que eles esquecem de falar que, no direito, quando um crime deixa de ser crime, todos aqueles que estão presos por tráfico de drogas serão postos na rua, automaticamente. Aí eu pergunto para você que está nos assistindo aqui, você acha que a sociedade vai ficar mais segura ou mais insegura com todos os traficantes presos sendo postos na rua ao mesmo tempo? Se a gente já é aterrorizado quando tem saidinha, saidão, você imagina isso. Porque muitas vezes eles levam pro lado da liberdade. Ah, não, é só um tema de liberdade, é meu corpo, minhas regras, a minha maconha, a minha cocaína, né? Já que eles falam em drogas. Mas olha o perigo que isso aí pode ter na segurança pública. E é isso que o Petro tá fazendo lá na Colômbia. Sim. Exatamente isso. Sim. Daqui a pouco... E falando na questão da política ainda, Eduardo, você acha que dá pra usar o Bolsonaro de cortina de fumaça há quanto tempo? Ou dá pra usar sempre? Ou o povo uma hora vai se ligar? Pô, peraí, os caras não estão entregando. Eu acho que já então- estão se ligando já. Tem uma matéria muito boa na Revista Oeste do Silvio Navarro, falando justamente sobre isso, que parece que o problema do Brasil virou um presente que o presidente nem teve contato e recebeu no exterior. Herança maldita. Poxa, não. Então é sensacional a cortina de fumaça. O cara acabou com a Secretaria de Alfabetização, né? É ministra com envolvimento da milícia, dando ordem no freixo. É 60 milhões para deputado retirar a assinatura. É PEC do estouro, né? Agora anulação aí do STF, talvez, da lei das estatais. E o grande problema virou as joias que o Bolsonaro recebeu no exterior como um presente, que ele nem sequer recebeu, né? Chegou no Brasil aqui e agora tem que liberar, sei lá o que, vai devolver, enfim. E já tem Então, mas data pra ele será- voltar? Dos Estados Unidos, você tem falado com ele? Tem uma previsão? Pô, deve estar com o saco cheio lá, hein? Falam que ele volta. Já ouvi Puta falar que ele merda. volta esse mês. Ele aí tem- fala- Ele não deve estar aguentando O aquela Aldo merda. falou que vai cobrar aluguel agora. Não, O não Aldo aguenta. quer alugar a Orlando? casa de novo, Ele tá em mano. Orlando? Orlando, Tá na 2 casa meses. do Aldo lá, o Aldo Orlando, não você quer aguenta se mais. matar. Tem crime lá, pô. O Aldo falou, Não chega. tem, sabe, não tem uma data certa, não. Acho que o melhor disso daí é perguntar pra ele. Ou até ele retornando, nos trazer ele atende. aqui. Nos GTT. atende. Liga pra ele aí, liga aí. Liga Trazer pra ele. ele que a gente Não, deixa eu fazer um break. É só um break. Eu tenho que fazer, né? É pra rede. Então, Reginaldo, seu break, a gente continua nas redes. Falei que convidado bom funciona? É, vocês falam. Pô. Os caras. Não é. Deixa. Depois a gente. Por favor, Reginaldo, faça o breakzinho, por gentileza. Emílio tá impossível. A gente continua. Por que eu tô impossível? Porque você tá bravo hoje. Não, não Hoje tô tá. bravo, não. Eu Tá. não tô bravo. Morrendo de medo de Não, você eu tô hoje. querendo saber. Eu tô querendo saber. Então vai lá. Evidentemente, o Bolsonaro tá lá e deve estar com o saco cheio. Acho que não, tá na Disney, tá feliz. Ninguém aguenta. Mas tem certo. um- Morgado Mas gosta. Mickey é chato pra ele caralho. deve ter algum Estratégia. alguma estratégia ou plano ou não Mas eu sei. posso falar, eu tive com ele em algumas oportunidades lá nos Estados Unidos. É bom também pra você ver como é que a banda toca lá, né? Ele já foi a Oklahoma, já foi a Washington DC, lá na capital, deu um giro ali pela Flórida. Eu acho que tá sendo importante pra ele também, e ele tem uma agenda lá a cumprir, pra pegar essa experiência toda, né? E aplicar
aqui no Brasil. Eu acho que está sendo importante para ele também. Agora, certamente ele está com vontade de voltar, não tenha dúvida disso. Mas voltar como? Voltar pra pancadaria guerreiro política. pra oposição ou ele vai voltar um pouco mais quieto como Guerreiro da terminou o ano? oposição, cabeça de cabeça aí nas campanhas aí pra prefeitura. Sangue no olho? É assim que ele volta? E pegando carona nisso aqui, você acha que, tipo, que nem essa direita que tá agora, que, sei lá, parece que tá esfarelada, você acha que ele consegue, tipo, reunir realmente quem tem força pra poder fazer alguma coisa mais pra frente? Ou, tipo, Ele é o único- vai ser um catadão? Não, ele é o único capaz de agregar todo mundo no mesmo projeto. Você pega, por exemplo, a votação aqui de São Paulo. Quem foram os cabeças? Carla Zambelli, eu, o Salles. O cara conseguiu eleger o Tarcísio, né, com todo respeito ao excelente trabalho que ele tem. Mas Carisma zero. O pessoal vindo. Ele Carisma ele não tem um zero. passado Mas é. político de rodar aqui em São Isso aí, Paulo, etc. isso aí. Fala, o Tarcísio não é de São Paulo, etc. Poxa, há quantas décadas aqui que é governado pelo PSDB? Bolsonaro quebrou isso. Exato. Né? Jorginho Mello em Santa Catarina, o Castro no Rio de Janeiro. Tem uma participação, uma ajuda ali na do Zema, né? Que tem uma verdade. carreira um pouquinho mais independente, etc. Tem a política dele liberal. Mas você vê que tentam jogar o Bolsonaro para baixo do tapete porque justamente ele continua sendo o grande líder, né, de direita conservador do país. Porque é muito difícil, que nem os caras falam. Não, o Tarcísio, quando ele veio aqui, eu falei, porra, esse Tarcísio, ninguém... Eu falei, pô, Tarcísio, tem que ir pra vila. que ir na Ninguém vila, sabe a sua cara. Ninguém te conhece. Que é o que faz um político. Verdade. Você não sabe o que é difícil ganhar um voto. Imagino. O cara... E o que se ouve numa candidatura na rua? Voto, cara, é a coisa mais difícil, ter alguém confiar em você e dar o voto pra você. Imagina. E o Bolsonaro é aquele fenômeno que a gente vinha aqui e não entendia que, porra, que vem 2.000 pessoas que param. Eu fico imaginando o dia que o Bolsonaro voltar pro Brasil. Eu acho melhor ele não voltar. Fica por Skype. Ele pode ser Não, eu fico imaginando. Ele pode ser Vai virar o novo professor Olavo, cara dos Estados Unidos. Não, eu fico imaginando o seguinte: o cara fala, ó, o Bolsonaro vai chegar agora, dia 24, No em voo Guarulhos. das 2 horas, né? Aí não, vai ter que ter um esquema. Mas eu queria saber do tio do Morgado. Que tio meu? O tio do Morgado, Flávio Dino. Flávio Dino. Ele foi na favela da Maré, você teceu algumas críticas, aí ele falou que vai te processar. Eu e te fiz chamou perguntas e ele me chama de racista, cara. E ele te chama de miliciano. Então, o que Milicianinho. aconteceu? Foi há 2 dias, né? Isso. Ele falou que não tem medo de milicianinho. Não tem mesmo, né? Começar pela ministra do Turismo, né? Envolvimento com a milícia. E mais uma vez, dando ordem no Freixo. O Freixo foi o cara da CPI das milícias, o cara do Tropa de Elite 2, né? Aquele negócio todo. E tá aí recebendo ordem de uma ministra com envolvimento na milícia. Não, mas sem nenhum constrangimento. Mas a crítica foi que ele foi na Maré e você falou, Mas você sabe que ele foi fazer. Ele fez uma pergunta. Que não é as pessoas de lá, obviamente. É claro. Não, até agradeço a você me dar essa oportunidade. O que ele diz? Ele tenta fazer a narrativa de que eu sou preconceituoso e falei que todo favelado é bandido. Negativo. Eu não falei isso. Eu falei justamente o oposto. Né? Quem tem um discurso de que todo pobre pode ser bandido é a esquerda. Quando fala que o cara rouba para comprar o leitinho das crianças. Mentira! O cara rouba pra ter cordão, né? Pra pegar as menininhas da favela, pra ter a arma longa mais poderosa pra impressionar, pra abalar lá no baile funk, no pancadão. Isso a esquerda faz. Lembra da Márcia Tiburi, que foi candidata ao governo do Rio de Janeiro pelo PT? Abre aspas pra Márcia Tiburi, a filósofa do PT. Eu vejo lógica no assalto. O cara tem uma coisa que ele deseja, ele não consegue ter através do trabalho, ele vai lá e rouba o outro. E agora tem o André Sanches falando, né? Alguma coisa semelhante. Que pode também o relógio. Só não Qual pode problema? dar facada. Ele O falou, relógio você pode, falou, o André Sanches, que é ex-presidente do Corinthians e Não, isso é um petista, absurdo. ele falou o Foi. seguinte, você pode roubar. Então, Porque mas o país peraí, pobre, você pode eu roubar. quero entender Só não o pode dar seguinte. facada. A esquerda faz isso, a narrativa. Sim, a Exato. narrativa é essa. Eu fiz perguntas. Calma aí. Sim. Como é que o cara é ministro da Justiça, me vai numa comunidade, né, dominada pelo tráfico de drogas, favela Complexo da Maré, que é um conjunto de favelas, dos mais armados do Brasil. O cara me entra lá com 2 carros, sem trocar tiro, sem imprensa junto. Só dá notoriedade à agenda depois que ele é descoberto através daquele vídeo que bombou nas redes sociais. A calça, né? Como você chega na casa da sogra. Então, mas pera lá. É impossível. São Pera lá. perguntas, eu não fiz acusações dele, eu fiz perguntas. Então, eu ouvi dizer que ele foi lá falar com uma ONG, porque tem aquele processo que foi o ministro do Supremo que falou o seguinte: na favela não sobe polícia estadual. Ainda tá valendo isso? Se eu não estiver enganado, essa decisão do ministro Fachin não foi derrubada. Então, e só aceita excepcionalmente que a aí polícia tem o opere quê? na favela. Ele foi lá com uma ONG que quer que isso vire meio uma lei pra favela ficar nesse esquema do Fachin. Ou seja,
Mas como é que fica o cara do Pro traficante continuar fechando o comércio quando ele quiser, trabalhador. continuar estuprando a menininha que ele gostar. Mas A isso esquerda- vai virar? Olha, através de projeto de lei eu não vejo. Mas foi isso Eu quero que crer ele que o STF não vai fazer essa loucura. Mas que isso daí foi é isso que- decretar... Foi isso que ele foi fazer lá? Aqui, Não sei. Aqui na É por isso que revista cabem Oeste, esclarecimentos. ele fala, né, o próprio Flávio Dino, declara que foi na ONG local que chama Redes Mares e que está tentando... Redes Maré, que ele foi numa ONG, ele soube dos representantes de extrema direita que acusaram, enfim. Extremíssima, Não, respeito aí ultra. Sempre extremo. Então, mas aí ele vai jogar esse argumento, né? Porra, Será que ele foi tratar do ele nem foi visitar recadastramento essa das ONG, armas essa dos ONG bandidos? Se manifestou. Peter Griffin. Mas Não ele disse tem que não é com muita- ele, nem pode. Não tem muita informação, infelizmente. Ele esteve na favela Nova Agora, deixa eu Holanda trazer uma... pro boletim Direito à Segurança Pública na Maré, publicado pela ONG local. Enfim, Agora não dá vamos pra lá. saber Todo muito. mundo viu na eleição do Lula como é que foi a reação dos presídios. Os vídeos circularam, etc. e tal. A gente tem nesse momento, né, no Rio Grande do Norte, parece que tem um salve geral lá. Rio de Janeiro está tendo problemas lá em Caxias. E não é impossível imaginar que esse problema, né, que está vindo de ordens dentro da cadeia, provavelmente, de vir dar problema aqui em São Paulo também. Olha o problema de nível Porra, você nacional também que a tá gente pode secando ter. a gente também, aqui, né? não, mas calma aí, mas ele vai dentro de uma Calma, comunidade, Hã? né? Sem nenhuma transparência, dá notoriedade depois, não leva à imprensa, o couro comendo no Rio Grande do Norte, depois o couro comendo em Caxias, amanhã vai para outro lugar, isso pode justificar, não sei, tô aqui na cogitação, tá? Antes que me acusem de alguma coisa. Um estado de sítio. No estado de sítio tudo é parado, né? Você não tem mais CPMI, você não tem nada de importante no Congresso ainda adiante, você trava o país inteiro durante um período de tempo. Porque boatos lá atrás, né, voltando aqui aos tempos de impeachment de Dilma, né, nada verificado, mas até durante o período do impeachment da Dilma, muita gente falava que poderia acontecer algum fato relevante para justificar um estado de sítio. Então essa carta na manga, a esquerda ela pensa nisso. E esses caras são maus, a esquerda é expert, né, em matar pessoas, se lixar para a miséria que as pessoas vivem, como na Venezuela, para depois justificar as pautas deles. Então, pelo poder, a esquerda, né, nas palavras de Dilma, faz até o diabo. Eu acho que vale a pena você ter uma Então, foto mas- grande da segurança pública nessa questão do Dino indo lá na Maré. Mas o Calango agora tá com a bigorna no colo. A bigorna do Bolsonaro foi pro colo do Calango. E o Calango, Não ele tá aguentando Você peso. sabe lá, ele tá com aquela bigorna, puta, é uma perdido. bigorna, bicho, fica no colo, e ele já tá meio... O Alckmin tá doidinho pra pegar. Aí o que acontece? Ele precisa agradar toda a turma. Tem. A Tebet. Ele precisa agradar Simone essa Steppe. frente ampla. Só começa a bater desemprego. Já começa tá a ter batendo inflação, desemprego, a é taxa de Foi o cara que estava inflação. falando que estava se sentindo enganado pela frente ampla e até o Marco Antônio Superman começou a dar risada, o cara ficou bravo com ele. Acho que é um cara que votou no Lula e tava lá, o Lula nos decepcionou, que a gente achava que ele ia fazer uma frente ampla democrática. Cara, como é que o cara acredita num cara do passado e da índole do Lula? Né? É inacreditável, mas enfim. Mas agora Faz o L, né? Agora já foi. Mas o Jaiminho tá estudando. Isso. A gente tem imagens. Ele já fez 2 Eu meses. tenho imagens aqui do nosso querido Haddad, ele tá estudando agora o arcabouço. Curso do Samidana. É o método. Não, ele está estudando. Ele já aprendeu que é CVM. Quando foi a Tá eleição? estudando muito. A eleição é outubro, né? Outubro. O segundo turno foi em novembro. Novembro. É. Eles estão estudando lá. É o Absorvendo Ministério todo da Economia. Eles estão estudando. Método econômico. Ele está estudando como é que vai ser o arcabouço. Você veja que ele está pegando. E rápido, eles estão Ministro estudando. técnico, Pega né, rápido. Richard? Tudo ministro técnico. Ó. Eles estão estudando. Uma salva de palmas para. Entendi. E aí acabou. Se formou. Tá vendo? Você vai brincando. Você lembra quando zoavam Você o vai Bolsonaro? brincando. Bolsonaro falava, não entendo de economia, eu vou delegar pro posto Ipiranga Paulo Guedes. E nego vai... Agora vocês têm um ministro da economia que não sabe nem o que é CVM. Ó que legal. Né? Mas fala muito bem, é ponderado. Tá? Mas como vocês se defendem? Porque, por exemplo, vocês tomam porrada, e aí, de repente, cai mídia social e o outro lado fala o que quer, e ainda alguns até são exaltados, vai pra cima do público. O que vocês têm pra se defender dessas bobagens que dizem contra você? Apenas o tribunal? Ou, tipo assim, vocês processam a pessoa? Como vocês se defendem dessas merdas que dizem? Ó.
Você é bolsonarista. Fuzil o nome. O nome é fuzil. Agora eu percebi. Tudo isso pra eu ganhar um calendário. Você acha que é fuzil por quê? É só por isso. É só você ver onde é que a esquerda ataca. Eles querem o quê? Regulamentar as redes sociais. Eles querem, né? Agora tá cheio de cala-boca aí para imprensa, não é para toda, mas é para uma boa parte da imprensa. A gente se defende como dá, né? Vai em rede social, vai na tribuna, vai no boca a boca, né? Em alguns raros programas como esse daqui, onde a gente pode falar ainda, a gente vai se defendendo, mas é mais ou menos por aí, não tem... Ou seja, vocês estão sempre perdendo, né? Hã? Estão sempre perdendo, porque a defesa deles é maior. Mas você não Sim, mas eles estão desde 1922, né? 1922 veio para Niterói o Partido Comunista Brasileiro. Olha só, a gente está com 100 anos de atraso correndo atrás dessa organização. E agora aqui eu vou fazer um elogio, porque essa, pelo menos, né, na parte lá do Congresso, essa nova safra de deputados federais está muito melhor do que aquela eleita em 2018. Em 2018 era cada um por si, e em outubro, né, não deu nem tempo de uma gestação. Em outubro já teve lá a fragmentação do PSL. Agora não, se você reparar, siga lá os deputados que estão lá, são da base do Bolsonaro. O pessoal sobe na tribuna, é porrada o dia inteiro. É muito mais presença, né? Tem discussão de pauta. Nós estamos participando das reuniões ali do PL. Olha só, a gente conseguiu reunir, não só na Câmara, mas no Senado, uma CPMI contra o governo Lula, que tem toda a máquina na mão, uma boa parte da imprensa, infiltrados no judiciário e etc. Então a gente tem avançado em algumas coisas sim. Agora, vai ter mortos e feridos no meio dessa guerra daí. E nesse sentido, assim, a EBC... Metáfora, tá? Não, a EBC, por exemplo... Tem que explicar. Eu não sei se você viu. Processo. O perfil Dilma Bolada foi contratado pela EBC. E uma das coisas que talvez você tenha também batalhado, e eu sempre fui a favor, é privatizar o máximo de coisas que desse. Você não acha que esse foi algo que poderia ter empurrado, esticado um pouco mais, privatizado a EBC? Porque agora isso vai virar aparelhagem política. Sami, no Congresso... Eu gostaria, primeiro, eu sou do teu time, eu queria que tivesse privatizado muito mais, né? Agora, são centenas de estatais e você tinha que ter uma lista de prioridades. Então, assim, já foi a maior geradora de energia elétrica, né? A Eletrobras foi, o governo estava colocando os Correios nesse mesmo caminho, agora que é a empresa pública que tem o maior número de servidores. Não, agora está travado. Eu acho que é a empresa do país de maior número de dentre público e privado. Vai virar Uber. Deixa eu falar. Mas enfim, agora também não adianta falar em privatização, que não vai privatizar nada. Agora é isso aí que a gente tem. A pauta da carreta. Não, como é que a pauta econômica dominou o Congresso? Você acha que o Lula... Põe a carreta, furacão aí. Põe a carreta. Você acha que ele vai privatizar alguma coisa? Reforma tributária. Eu acho que o papel da oposição é fundamental para ficar policiando, senão o cara estica pro... É importante não tem jeito. Denunciando. Mas não tem jeito. Agora, olha só. Denunciar é 3 negros denunciando. Pega o consórcio lá, porra. Ó a carreta. Olha o que precisa de emprego aí, ó. Não, esse é só o primeiro vagão. Isso foi só o primeiro vagão que foi pra Brasília. Tá tudo pedindo emprego lá, ó. Mas agora vai só, entrar Sami, no Sebrae, vai entrar em toda essa... Sami, como é que a pauta econômica foi, eu acredito, a mais forte uma do salva governo de palmas Bolsonaro no para a Congresso? carreta furacão. Vamos! Uma salva de palmas para a carreta. A gente tem que homenagear a carreta furacão. Tem o seu valor. Não vem, não tem o seu valor. É difícil administrar isso aí. É difícil administrar isso aí. Olha só, teve nova lei do gás, Banco Central Independente, né? Medida provisória da liberdade econômica. O primeiro ano foi quase inteiro ali para aprovar a reforma da Previdência. Então tiveram vários ganhos nessa pauta econômica. Não, eu estou justificando porque que não deu tempo. Precisaria de uns 20 anos para privatizar tudo que o Brasil precisa privatizar para chegar minimamente no nível de Europa ou de Estados Unidos. Agora, é complicado, né? A gente fez o que pôde. Agora, tem informações que o senhor parece que vai ser pré-candidato à prefeitura aqui de São Paulo. Vai perder pro Boulos agora? Mais isso. Sério? Vai perder pra Janja. Você viu que o Boulos descobriu a cisterna. E o Morgado tem um furo de reportagem. Sério, Morgado? Parece que... Não sei se o Delari já tem as imagens. O que é? Não, tem. Outra descoberta do Boulos. Tá terrível, não tá? Tem? Não tá? Você mandou? Café, então, o Boulos descobriu duas café coisas. Sustentável. Que é a casa de Taipa. A casa de Taipa. O que é isso? Ah lá, Boulos descobriu. Faz de forma sustentável um cafezinho em sua casa, novo aparelho que ele descobriu, que não usa energia suja. Esse prefeito que... Uma salva de palmas. Nespresso para que se Guilherme cuide. Boulos. E a barriga? Tá com uma barriguinha de cadela, né?
E ele, a casa Ele vai tem uma todo mundo. cisterna na barriga. Olha o IPzão lá. Esse é socialista mesmo, né? Tá gordinho, tá igual Maduro, ó. Você vê que coisa, né? O senhor vai ser pré-candidato à prefeitura? Eu faço o que a população quiser. Eu confesso que fiquei muito feliz no Paraná Pesquisa de ter saído ali com quase 20%, mesmo sem ter falado nada, tá? O Paraná Pesquisa que acertou dentro da margem de erro as últimas eleições presidenciais. E o que o povo decidir, eu faço. Né? Ou seja, vai, né? Ou seja, vai. Isso. A resposta é sair Não, dele. como olha ali na câmera 3 e fala, vai ou não vai? Mas tem o Salles. o Aí Salles. eles vão ter que chegar num... Sim, mas Salles, aí- as prévias do PL. Eu acho que nós temos que ter uma candidatura conservadora. Poxa, se você pegar os votos na cidade de São Paulo, da Carla Zambelli, meu e do Salles, que fizemos campanha, né, sob o rótulo ali de bolsonaristas. Nós temos mais votos do que o Boulos. Né? Dos deputados federais, se você pegar o top 7, só 2 são de esquerda. É a Tabata e o Boulos. Todos os outros Que são vão de se espectro juntar. de direita ou de centro-direita. Mas eu queria dizer o seguinte, não faz sentido você ter a eleição do governador de estado, os mais votados federais, e você não ter um candidato realmente de direita para concorrer à prefeitura de São Paulo. Sim. Que perfeito, pode ser aí, os ares podem estar mais favoráveis para a esquerda, eu acho que até 2024 vai piorar muito, né, devido à economia, que eu acho que vai para o buraco, mas eu acho que a gente tem uma candidatura consistente, eu acho que a gente tem que ter essa organização para ter essa candidatura. Obviamente, a legenda para sair candidato a prefeito passa por uma decisão da estadual, né, da nacional do PL. Porém, né, eu acho que o Salles ou quem quer que seja identificado com Bolsonaro saindo candidato, vai ganhar São Paulo aqui sim. Mas eu acho que entre você e o Salles você leva. Você conseguiu ficar com o número do Tiririca, pô, não vai ficar com o número do Salles. Eu acho que a galera vai em você. O Salles é muito bem preparado. Vai lembrar, ele foi secretário aqui do estado de São Paulo, poxa, ministro do meio ambiente, dos deputados mais votados aqui, ele teve quase 700 mil votos na última eleição. Então é uma pessoa certamente que é respeitada. Mas você é mais bonito que ele, eu acho. Querendo. Eu acho que vocês têm que esperar. É que nem agora. Agora os caras estão falando. Não, o Zema, o Tarcísio vão ser presidente. Tá certo. Tem tempo ainda. Não, mas prefeito é ano que vem, né? Eu sei que é o ano que vem, mas tem que ser os mais velhos. A senioridade? Claro. tipo Prefeito. Papa. Aqui a gente claro, respeita a senioridade. Tem que ser. Porque, Imagina por o exemplo, debate com Boulos, que por delícia. exemplo, você pega aqui, ó. Nossa. Se você pega aqui, quem tentou ser presidente, olha, Glória a Deus. O Santo. O Alckmin. O Alckmin. O Santo. Só funciona com a tabela. Desculpa. O Alckmin. O Alckmin. Ai, Deus. O Serra. Nenhum de São Paulo ganhou. Eu acho que já São tentou Paulo no não. passado. São Paulo não ganha Tentou presidente. Não é, bicho. Mas, Emílio, é porque é difícil. Erundina, ó. É difícil. Por que o Lula saiu da cadeia? Porque não porque não acha o tem. cara. Não acha o cara, tipo o Bolsonaro. É muito difícil arrumar esses caras. Então, o Alckmin não deu certo com o Ronivon, caramba. Não tinha como. Não, eu sei. Eu digo Não, o mas seguinte. ele passou- Eu digo o seguinte: pro cara ser presidente. O Brasil é muito grande. Sim. O Brasil é grande pra caramba. Pro cara ser presidente. Porra, é Brasil inteiro. Tem muito que ser grande esse porrada, tem negócio. que ter pulso. Eu acho Porque antes difícil. falavam do governador de São Paulo, faz um bom trabalho, não é mais assim O hoje. cara nem sabe quem é o Tarcísio. Você vai lá pro Piauí, o cara Hoje fala, não é pô, mais quem é assim. esse cara aí? Mas ó? também a gente não sabe, muitas vezes, os outros governadores o que fazem, né? Também... O Dino quer ser. Pra ter o carinho. O Dino quer pegar carona. E o Dino é bom de microfone. Tá impossível. O pessoal fala que O ele Dino- quer o STF, né? Então, mas o Dino Tem é vários que querem STF. Você já viu o Vai ser Dino? a guerra, hein? Que é cargo vitalício. O Dino tem um microfone sobrando, ele vai. Ele acha que é sorvete. Ele é 26, o Dino. Ele vai pula. pegar o Eduardo na porrada, não quero nem ver. Agora, por que o Dino tá solto e o Anderson Torres está preso, por exemplo? O Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do DF. O Dino era MJ. Matérias da imprensa aí dando conta de que a ABIN tinha avisado, o órgão de segurança tinha avisado. E o Flávio Dino, ele comanda a PF, a Força Nacional, a PRF. Eu acho isso daí uma questão também muito curiosa. Eu acho que cabe a gente... Eu tenho esperança de que a gente vai conseguir colocar essa CPMI do 8 de janeiro Eu acho adiante. que vai chegar. Pachecão. Vai levar um monte pra China. Então a gente vai O cara expor aí chega em quem é que você e botar- fala assim: Já era. o que você tá precisando lá, meu Na velho? sua fazenda O que Ibiúna. você tá precisando lá, Eduardinho? Uma ó? cisterna. O que você tá precisando? O cara na hora. Ah, bicho. Isso aí é. Já Eu era. vou falar uma coisa pra você. É complicado. Mas seria bom pra gente saber. É, né? verdade. Porra, teve Sim, da sim. pandemia, ficou lá. Sim.
Sei lá, isso aí nunca acontece nada, né? Nunca cabe dá em pizza. nada, mas, porra, você vê... Só arranha a imagem, né? Não, mas você vê o que aconteceu. pelo menos pra ficar com raiva. Não agora você não sabe A nada. CPI dos Correios começou lá o mensalão. Sim, sim. Né? Lembra lá do Roberto Jefferson jogando tudo no ventilador? Sim. Mas melou, né? No final melou. No final tá todo mundo... No final melou. Você É. viu o Sérgio Mas isso Cabral daí é um chorando? passo pra você. Quem chorando? O Sérgio Sérgio Cabral. Tá Te comoveu, não? Não, tadinho. Não te comoveu? Mais uma vez... Você mas tem coração. perdemos Não deram o mais direito uma dele vez. de roubar sem acontecer nada, né? Vai E dá porrada. E fala que nós da direita ainda somos Que só extremistas. ele conhece Deus. Tá, vai pra uma novela Encontrou o da Record Daciolo. agora. É inacreditável. É duro, bicho. Mas você sabe que existe um provérbio chinês. Você sabe que os chineses são muito sábios. Sabe, Confúcio. Não, não é Confúcio. Sobrinho É o da Dilma vai pra Ele lá. fala o Sobrinho. seguinte: Qingtawan. existem três coisas. Existem três coisas que sempre vão aparecer: o sol, a lua e a verdade. João 82. Então, uma hora ou outra, a verdade vai aparecer. É João 32, pô. Isso é que é. Mas tem que ter a paciência. Mas pode ser que você morra Em chinês, Eu você sempre pode falei, morrer. Esse é um risco. Isso, o risco só de foi você pra morrer ele, antes. essa sabedoria. Mas uma hora ela aparece. Eduardo, obrigado por você ter vindo. Obrigado aqui pelo. Calendário da Vai Bolsonaro levar pra Store Pepela. oficial. Aqui, ó. Olha que homem bonito, né? Bota a voz dele com o Trump aí, ó. Logo no comecinho dele o Trump. A gente vai te dar... Tô ligado. Vou fazer o meu. Eu vou dar pra você, o- sabe o quê? Calendário do Morgado. Você tá. A gente vai dar um acesso ao Google Drive Não, pra ele não não. precisar mais Retribui o carregar. presente, né, Emílio? Você tá. Vem na minha área, não. Ó, o Emílio vai pagar o calendário, ó. Google Você Drive. está- Isso é Tem que importante. comprar. Secando Que isso? o É Brasil. nota nova, você não sabia, Isso é não? a nota nova, sou Peso muerto. Está aqui, ó. É aceito só em alguns locais. Esse é o peso muerto. Só É no o que vai Mercosul. salvar a economia brasileira. Nós estamos. Esse Já, é- já tá em andamento. Claro, já. já está em andamento. Protótipo esse aí. Já está em andamento. Você vai ver essa moeda aí, ó. Argentina, 3 dígitos na inflação, país ele quer já estar com a capitalista. medalha. Você vai ver o que vai pessoal ser. aqui, ó. Você vai ver o que você vai comprar de picanha só com uma nota dessa. Muito bem. Passa as redes sociais aí do Eduardo Bolsonaro. Olha lá, o Bolsonaro SP, que é a rede social dele. Putas, tem 5 milhões de seguidores. Fenômeno. Ó, Bolsonaro Store, aí Bolsonaro sim. Store. Ah, o Bolsonaro Store. A Georgia agradece. Então, o Bolsonaro Store é onde tem o calendário. Tem calendário, É caro isso? caneca, Caneca. que mais? Deve ser E caro. todo mês tem novos lançamentos, novos produtos. Isso Então aqui, fique ó. antenado, siga lá Bolsonaro Aí. Store Oficial. Muito bem. Porque você merece. É isso aí.